Olá, estamos ao vivo, mais uma vez o nosso encontro que acontece todos os domingos e terças-feiras às 21 horas. E agora a gente começa com um leve delay, 3 minutinhos, porque acabou de estourar algo aqui na rua. Acredito que tenha sido algum poste de luz, caiu a luz, caiu a energia. Caiu a internet, o Wi-Fi voltou, então leve delay aqui de problemas nos bastidores. Já adianto o assunto porque pode ser que dê uma falhada aqui na live, é por conta dessa má conexão, mas continuamos aqui do jeito que dá. Então, olá, bem-vindos a quem está chegando. Começamos agora mais um Momento Pele e Ciência, nosso encontro então de todos os domingos às 21 horas. Para quem está chegando ainda, não me conhece, eu sou a Natália, sou médica dermatologista e aqui nesse canal eu ajudo colegas dermatologistas, residentes em dermatologia, quem está se especializando nessa área a se atualizar, a se manter atualizado, a dar um passo a mais na vida profissional, se aprimorar neste assunto que tanto gosto, que é sobre o skincare médico e a promoção da saúde da pele, e não apenas saber tratar doenças. Então este é um mundo que está em constante atualização, exige muito da gente, e não à toa esse encontro aqui é constante e poderia ser muito mais, né, gente? Mas aqui realmente não dá tempo, mas a gente tenta aqui estar com frequência, periodicidade para discutir assuntos que são aí inerentes a este mundo fantástico do skincare médico, dos produtos, das prescrições em cosmetria. E o nosso assunto de hoje é sobre novidades que você precisa conhecer skincare médico. Na verdade, essas novidades, eu quero conversar sobre isso já faz muito tempo. Só que não tá tendo oportunidade. Às vezes também num stories fica muito rápido, muito vago, a gente não consegue debater, discutir. E eu acho que é um assunto, são produtos, são itens que merecem um pouco mais a nossa atenção, porque eu acredito que tenham chegado para ficar na prescrição do dermatologista. Então esta live é para quem tá atento, né, quer se atualizar, se manter atualizado aí nas prescrições de dermatologia, nos produtos que vêm chegando aí constantemente no mercado, porque existem sim novos produtos chegando constantemente, mas existem produtos que são de especial atenção nossa. E muitos colegas às vezes moram no interior, numa cidade em que não recebem o representante comercial das indústrias que vem nos trazer os lançamentos, que são aí realmente do cunho da científico médico. Então, aqui o meu papel é difundir esse conhecimento para que você, se mantenha sempre atualizado, ok? Essa atualização, claro, ela tem que ter sentido, porque a ideia não é só se manter atualizado, mas aprimorar a sua prática terapêutica. Então, fazer uma prescrição mais assertiva, fazer uma prescrição mais eficaz para o seu paciente. Se você é essa pessoa, então fica aqui comigo no nosso assunto, na nossa live hoje. Se você conhece alguém, algum colega que queira se atualizar, queira saber das novidades em skincare médico, convida, manda aqui no aviãozinho, tá aqui no cantinho da tela, para aquele colega, até para nossa live ficar aqui mais visível e chegar a mais pessoas. Essa live é uma live para que a gente consiga compartilhar conhecimento, experiências, dúvidas também. Então eu convido todos que estão aqui, que se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, por favor, sinta-se à vontade. A sua dúvida pode ser de outra pessoa também. E assim a gente acaba multiplicando conhecimento. Boa noite, bem-vindos a todos. Então, aqui a gente já está fechando 5 minutinhos da nossa live, estamos aptos a começar o nosso assunto. Eu elenquei aqui 2 esferas, da dermatologia para discutir sobre novidades. Uma delas é sobre filtro solar, tá? E a outra é sobre acne corporal, tratamento da acne corporal. Então a gente teve aí alguns lançamentos que chamaram minha atenção, sobre esses 2 aspectos. Um deles você já deve ter ouvido falar, conhecer, outras pessoas que estão aqui talvez escutem pela primeira vez falar sobre isso. Boa noite, Joelma, bem-vinda. Então, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é sobre filtro solar. Sabemos muito bem que os filtros solares, os produtos no mercado, eles são compostos de várias moléculas, ingredientes filtrantes, porque um ingrediente por si só não tem a capacidade de fazer
a absorção ou repelir ou dissipar todo o espectro da radiação ultravioleta. E aí eu digo UVA e UVB, UVB e UVA. Não temos uma única substância que tenha a capacidade de fazer isso. Então, a solução é combinar, agregar substâncias filtrantes. A indústria, ela vem sempre estudando novas moléculas, tentando desenvolver novas moléculas, mas sabemos que essa é uma área realmente muito complexa. Não à toa, a gente tem um número pequeno, em torno de 30 e poucos, ingredientes que fazem parte dessas moléculas filtrantes. Ainda, além dessa questão da dificuldade do desenvolvimento de novas moléculas, nós temos aí agências regulatórias que às vezes esbarram, nesses novos ingredientes, que até entrar no mercado, serem aprovados, mostrarem testes de segurança, isso demanda um tempo. Só que nesse ano em especial a gente teve um grande lançamento da indústria, que foi trazida pela L'Oréal, dentro da marca La Roche-Posay, um novo filtro solar, cujo nome é Antellius UV Muni 400, que esse filtro solar ele contém um ingrediente que foi um novo ingrediente descoberto, lançado pela empresa, que é o Mexoril 400. Então, se vocês forem observar, até inclusive, os últimos lançamentos em ativos filtrantes foi por conta aí da indústria da L'Oréal. Então, até às vezes vejo assim um certo movimento, muitas vezes assim, anti-indústria farmacêutica, são grandes vilões. E eu aqui venho fazer até uma defensiva, porque é graças a esse movimento da indústria, tem o interesse da venda do produto. Óbvio, que tem interesse da venda do produto, mas muito que se tem hoje em dia de ciência foi aí o que vem, que os precursores foram a indústria farmacêutica. Então a gente tem aí realmente que estar atento, e realmente andarmos juntos, mostrar quais são as necessidades nossas como profissionais, pessoas que estão em contato com os pacientes constantemente, dar esse feedback para a indústria para que também se desenvolvam produtos que vão aprimorar a nossa prática. Então, houve aí os últimos lançamentos em termos de substâncias filtrantes foi aí da L'Oréal. E esse último ingrediente, o Mexoril 400, que está aí sob patente da L'Oréal, ele foi o último grande lançamento desse ano. Foi muito comentado nos grandes eventos aí do calendário nacional, inclusive o lançamento dele foi realizado no Congresso Brasileiro de Cirurgia Dermatológica, onde eu estava presente. Inclusive eu fiz aqui uma live sobre os highlights deste congresso e comentei muito brevemente sobre o Mexoril 400, mas hoje quero falar um pouquinho mais porque acredito que, passados aí alguns meses, eu vejo que realmente é um produto e é um ingrediente que vem para ficar aí dentro da nossa prescrição. Então não é algo bobo, é realmente algo muito impactante, um passo muito grande aí na indústria, da indústria de um novo aí ativo de filtro solar. O filtro solar ele é classificado como aí um dermocosmético, um cosmético, mas a gente sabe muito bem que o filtro solar ele já, na nossa prática, ele entra como um medicamento, porque ele não é só aí preventivo para o câncer de pele ou para a queimadura de ultravioleta, a queimadura radioativa, que é a queimadura de sol, mas ele também entra como um pilar de tratamento para muitas doenças, entre elas as doenças fotossensibilizantes, que tem a fotossensibilidade como característica. E foi pensando nessas doenças que essa substância ela pareceu ser muito interessante, já que qual é a grande charada dessa substância? Essa substância, ela faz a cobertura, a filtragem do ultravioleta A ultralongo. Então, nós temos aí uma falha das substâncias filtrantes, muitas delas não conseguem chegar lá no espectro do ultravioleta ultralongo. Lembrando que o ultravioleta A, ele vai do espectro do 320 a 400 nanômetros do comprimento de onda. Sendo que dentro do UVA, dentro dessa faixa de 320 a 400 nanômetros, a gente divide esse ultravioleta A em ultravioleta A curto, longo e ainda tem dentro do longo um espectro que é ultralongo. Então vamos relembrar? O ultravioleta A, ele vai de 320 a 340 nanômetros.
E a partir de 340 até o 400 é ultravioleta A longo. Só que existe um espectro pequeno ali que compreende de 380 a 400 nanômetros, que é chamado ultravioleta A ultralongo. E aí, Natália, qual é a relevância da gente saber isso? É saber que essa substância, esse ingrediente, o Mexoril 400, ele faz a cobertura da radiação ultravioleta até essa faixa, do 380 a 400 nanômetros. Então, ele faz a cobertura dessa faixa. Não só do ultravioleta A, mas dessa faixa em especial. Então, é a única substância no mercado que consegue fazer a cobertura dessa faixa. Felizmente, o ultravioleta A, ele é a radiação que menos chega à nossa pele. Porém, todavia, é o ultravioleta que tem maior grau de penetração na pele. Então, se a gente for ver aqueles desenhos que fazem um esquema de penetração do ultravioleta na pele, o ultravioleta B, ele fica mais superficialmente, sendo que o ultravioleta A, ele consegue fazer uma penetração maior. Afinal de contas, é uma onda que tem um maior comprimento de onda. Quanto maior o comprimento de onda, maior a penetração. Então, aí serve isso para o ultravioleta A. E aí, além então de ter essa maior penetração na pele, o ultravioleta A está muito associado ao desenvolvimento de doenças fotossensibilizantes. Então, exemplo delas, as doenças hiperpigmentares, então o melasma, as doenças relacionadas ao ultravioleta A, a erupção polimórfica à luz, o prurigo actínico, o hidroavacciniforme, que é uma variante ali do prurigo actínico, a dermatite actínica crônica, a urticária solar, a rosácea, o lúpus, o xeroderma pigmentoso, todas as reações de fotossensibilidade induzida por drogas. Então aí a gente tem todas essas doenças que têm íntima relação com o ultravioleta A. Então é de muita importância que a gente tenha esse conhecimento e tenha a preocupação de fazer uma cobertura contra essa radiação ultravioleta A, já que agora a gente tem esta ferramenta. O quanto que isso realmente de fato vai impactar na prevenção e no controle dessas doenças, ainda não sabemos. Mas a boa notícia é que agora nós temos como fazer essa cobertura mais ampla. E é óbvio que, em termos de proteção e prevenção, na dermatologia, a gente sabe que toda prevenção é bem-vinda e nunca é demais. Então aí fica realmente um reforço de que é um ativo aí muito interessante de estar dentro da nossa prescrição. Agora a gente só tem um produto comercial, mas acredito que ele vai ser acrescentado aí em outros produtos do braço, desse chuveiro aí que é da L'Oréal, que tem aí como marcas La Roche-Posay, Vichy, SkinCeuticals, enfim. E aí acredito que vai vir aí em mais outros produtos. Quando teve o lançamento desse produto, eu fui na janta também de lançamento, onde foi apresentado aqui na região, na regional. Foi um projeto aí realizado em vários pontos do Brasil, para apresentação do produto, esse contato maior com os médicos dermatologistas. Eu recebi um deles, nem abri, ele tá aqui ainda, gente, ó. Ele tem o interessante é que aqui no Brasil, ele traz nessa embalagem de FPS 60, só que ele foi reembalado, de acordo com as normas aqui nacionais, porque na verdade ele veio importado, ele tem ainda assim a tarjeta, a embalagem da apresentação europeia, que lá na Europa você sabe muito bem, que quem não sabe já está sabendo, que todos os filtros solares acima de 50, eles ganham esse 50 a mais. Não existe 60, 70, 80, 90 na Europa. Tudo que entra dentro dessa gradação recebe a tarjeta de 50 a mais. Aqui no Brasil nós temos ainda 60, 70, 80, então a gente vê que ele vem com uma capinha diferente. Uma observação interessante é que esse filtro, ele não foi lançado ainda nos Estados Unidos. O pessoal ainda reclama muito aí da Anvisa. Realmente, a Anvisa ela é bacana para umas coisas e um pouco morosa para outras. Mas aqui no Brasil a Anvisa aprovou esse também, outros filtros solares que nós temos aqui no Brasil, mas não tem lá nos Estados Unidos. Se eu não me engano, eu não sei exatamente a data, mas parece que há mais de 10 anos
Inclusive, substâncias novas de filtros solares não estão aprovadas ainda pelo FDA. Então, até eu conversei isso com, né, um representante, dizendo assim, que interessante, o Mexorio 400 está lá nos Estados Unidos, porque, pelo que eu sei, faz muitos anos, faz mais de década, que o FDA não aprova aí nenhuma substância filtrante nova. E até disse, não, deve estar sim, porque foi um lançamento mundial. E eu disse, mas vamos conferir? E entramos ali no Instagram da Roche-Posay Estados Unidos e não tem, gente, vocês podem conferir. Então esse produto não está lá, tá aqui no Brasil, não está lá. O que está acontecendo lá na FDA que não saiu? Confesso que não sei, né? Mas aqui no Brasil nós temos e na Europa também. Como é que ele vem a apresentação? Quem já está familiarizado com a linha Anthelios da La Roche sabe que, tá, gente, isso aqui eu tô falando, viu? Eu sempre não gosto de lembrar que isso aqui não tem conflito de interesse nenhum. Meu conflito de interesse é com os meus alunos que me acompanham aqui no conteúdo e de se manter atualizado. Então, infelizmente não ganho nada da indústria. Eu gostaria. É brincadeira. Corta essa parte. Mas não ganho nada. Isso aqui é de livre espontânea vontade de mostrar para vocês. Então não tem conflito de interesse nenhum, inclusive pacientes, pessoas estão escutando aqui a live, é realmente o cunho informativo. Então, mas quem está familiarizado aqui com os produtos da Anthelios, sabe que tem o Anthelios Hidraox, que ela tem esse formato dessa embalagem quadradinha, que tem um mixer lá dentro, interessante para homogeneizar o produto. Então ele vem bem nesse formato, até interessante às vezes escrever, se for receitar o nome completo para que não haja troca, né? Porque desse formato aqui tem muitos. Então ele vem, né, desse formato e ele me surpreendeu porque a cosmética é bem interessante, igual o da Anthelios. Ele tem uma apresentação bem fluida e esse bico dosador, assim, que é bem interessante assim para passar, para conseguir aplicar o produto e medir, né, não desperdiçar produto. Eu acho interessante esses bicos. E ele tem uma cosmética assim, ele é um branquinho, levemente amarelado. Né? Tem um disfarçador de odor, assim, não chega a ser um perfume, bem característico dos produtos da La Roche-Posay. Tem uma espalhabilidade boa, ele é bem transparente, uma cosmética bem agradável. Muitas pessoas que já experimentaram disseram que aprovaram a cosmética dele. Ele é um blend, então, como todo produto filtro solar, de outros ingredientes filtrantes. Eu até anotei antes da aula aqui, quero trazer para vocês. Eu estava pesquisando quais são as outras substâncias filtrantes contidas nesse produto, além do Mexorio 400. Tá aqui no meu computador, deixa eu ver. Ele é o Tinosorb S, a avobenzona, o Mexorio SX, que também é de L'Oréal, o Parsol DHHB, ou conhecido também como Uvinu a mais, tá? Esses nomes que eu falei para vocês são nomes do INCI, né, que é uma nomenclatura internacional para que todos falem a mesma linguagem, porque tem aquele nome científico enorme, que não é difícil gravar, então tem esse nome aí, que é o INCI, nome internacional. Então, esse produto, ele é um mix dessas moléculas, além do Mexorio 400. Então, tá apresentado para você. Achei interessante a proposta, sim, de fazer essa cobertura de todo o espectro da luz ultravioleta até esse ultravioleta A longo, o ultra longo, de 380 a 400 nanômetros, e por isso até deu-se o nome aí de UV-Mune 400. A questão do Mune aí vem relacionada à questão de proteger a pele contra essa cadeia inflamatória que acaba ativando, né, sendo gatilho para várias doenças fotossensibilizantes que esse filtro solar acaba protegendo. Então, a gente acaba protegendo a pele do ultravioleta A e aí acaba, né, prevenindo todas essas doenças comentadas por mim mais cedo. Então, o filtro solar está amarrado. Acho que é uma novidade que vem para ficar mesmo. E dermatologista tem que conhecer. Tem que conhecer mesmo. Então, gente, qual outro, né, outra novidade que eu considerei bem interessante? Novidades estão chegando a todo momento, toda hora, mas que eu considero bem, né, bem importante
para comentar, para quem prescreve, trabalha aí no dia a dia, com cosmetria, com prescrição, não só de cosmetria, mas prescrição também de doenças, porque agora a gente vai falar de acne, né? A gente vai falar de acne corporal. A acne corporal, ela é bem desafiadora no consultório, em termos de tratamento, porque a gente considera que quando há uma área grande de acometimento da acne, ou mais de uma área, exemplo, face e ombros, colo e dorso, aí a gente já começa a pensar na terapia oral, porque é muito difícil a gente conseguir manter uma boa adesão com o tratamento tópico e ter uma boa eficácia de tratamento, né, quando são áreas grandes e a gente nem tinha muita ferramenta para isso. A gente acabava dizendo para o paciente que a gente opta por tratamento tópico, de passar o produto do rosto também nas costas, também no peito, e é um limitante. No início o paciente até faz, mas depois ele pode, né, deixar de fazer. E a gente acaba optando pelo tratamento oral. Mas sabemos que o tratamento oral não é uma realidade nem uma possibilidade para todos os pacientes. Então, realmente ficava ali, havia um limbo, né, de cobertura de tratamento. E a indústria, muito ligada nisso, acaba facilitando para a gente. E esse ano em especial houveram alguns lançamentos em termos da acne corporal, que foram os sprays corporais. Não sei se vocês observaram aí esse movimento. Uma marca lançou aí um spray corporal, que eu até trouxe aqui, a Isgin, né? Ela lançou o Isgin Acne Bem Body Spray, que é um tratamento, então, para acne corporal. E agora eu já consigo observar, né, fofoquinhas, os bastidores aqui dos lançamentos, que outras marcas, então, acho que estão começando a se movimentar para trazer aí concorrentes e outros produtos. Tanto é que na semana passada acabei conhecendo também um da Dermage, que também foi lançamento. Então, liguem aí o alerta, né, dos sprays corporais, que eu acho que eles vão vir com tudo. Não só sobre o tratamento da acne, mas talvez aí de outras patologias relacionadas corporais. Então, esse lançamento aqui da Isgin, eu trouxe também, recebi ele e trouxe para mostrar. Ele é um produto que vem chamado com uma tecnologia Spray 360 boa dispersão do jato. Laura, que legal, não sabia que tinha. Franciele, mãe, que está liberada para gestante desse spray. Sim, aí que eu quero conversar para vocês. Mas assim, tá, tem algumas observações a fazer. Esse spray, tá, ele tem primeiro, o que é os principais componentes? Ele tem o ácido glicólico, tá, na sua composição, e o ácido salicílico. O ácido salicílico, eu sei que ele não ultrapassa o limite de segurança para ser usado em gestantes, que é 2%. O ácido glicólico, eu até assim, não sei por que isso acontece, sinceramente. Vou fazer uma reclamação pública aqui para a indústria. Não sei se é de propósito. Eles não colocam as concentrações de alguns ativos, seja onde for, no site da marca, até até tentei procurar os artigos científicos de lançamento dos produtos. E aí o da Isgin, ele tem um estudo, mas foi um estudo em pôster, publicado no Congresso Europeu de Dermatologia do ano passado. Eu não tenho como ter acesso a esse pôster. Então, assim, até queria saber a concentração, como foi conduzido esse estudo, mas não tenho acesso. O que eu sei é que é ácido glicólico e, pelo que eu sei, ele não é mais que 10%, que é a concentração também permitida para gestantes. Então, a princípio, estaria liberado, poderia ser usado. Tá? Lembrando que ácido salicílico para gestante segura até 2%. Particularmente, eu não gosto de receitar nada de ácido salicílico para gestante, mas ele está dentro da faixa segura, sim. Então, sem terrorismo, pode ser usado. Então, esses são os principais componentes. Ácido salicílico, eu sei que está no máximo em 2%. O glicólico, eu não tenho certeza. O representante, uma vez eu conversei com ele, Daniel, querido, que me visita, ele até me chegou a me falar assim, doutor, eu acho que é tal, mas vou verificar essa informação, então tá em pendente. Só que ele é uma concentração maiorzinha, de 5 a 10% de ácido glicólico. Ácido glicólico, a gente sabe que é um ativo multifuncional na dermatologia, entre eles um ótimo adjuvante no tratamento da acne. O ácido salicílico também. Eles são da família dos hidroxiácidos, que tem, né, como sua principal função ali, seu papel no turnover, né, para o processo descamativo da pele,
Então ele acaba acelerando esse turnover celular e, como consequência, acaba havendo a desobstrução das glândulas, dos folículos, então permitindo aí, né, evitando um dos braços da fisiopatogênese da formação da acne, que é a obstrução folicular. E aí que acontece, né, a hiperprodução de sebo também está associada e aquele desenvolvimento lá do Cutibacterium acnes dentro da glândula. Então a gente sabe que essa fisiopatogenia ela está relacionada com a obstrução folicular, então uma vez que a gente tem aí um ativo que nos ajude a desobstruir, a gente vai ter aí uma menor incidência de lesões. Esse pôster que foi apresentado no EADV do ano passado, ele demonstrou que houve, após 30 dias do uso nos pacientes dentro desse estudo clínico, uma redução de até 40% das lesões de acne e comedões nas áreas corporais. A área corporal, esse estudo foi feito em ombros, né, nos ombros dos pacientes. Mas, lembrando, foi um estudo pequeno, apresentado em pôster, não consegui ler esse artigo na íntegra, mas aí parece... A gente sabe que esses ativos, ácido salicílico e glicólico para acne, são eficazes, né? Então, a gente subentende que esse produto vem aí com uma proposta bacana. E a gente não tinha nada para corporal. Então, como ele é em spray, ele facilita muito a aplicação. Então, ele vem essa válvula que ele tem um lock aqui, ó, destrava, e o spray, ele é um spray bem bruma, bem fluido. Vou tentar fazer com que ele apareça aqui no vídeo, ó. Ele é bem bruma, assim, então, espalhabilidade boa. Inclusive, tá, perguntei, questionei na época para o representante, quando foi lançado o produto, se poderia ser usado em face. E muito inteligente, me explicou que, como não tem estudo para a região dos olhos, é prudente, pode ser usado por causa da fórmula, mas é prudente que, né, se aplique em mão e aí possa aí se aplicar nas regiões de fronte, né, bochechas, mento, etc. Ao olhar a fórmula, a gente vê que a fórmula, ela é bem... Boa noite, Aparecido, tudo bem? Atrasada, não, chegou a tempo, sempre é tempo para a gente aprender um pouquinho mais. Então, esse produto ele tem uma fórmula bem simples. Eu gostei, adoro produtos com fórmula simples, singela, sem muita coisa, porque o principal são os princípios ativos. Então, uma fórmula bem bacana, bem enxuta, tem esse spray de alta espalhabilidade, eu acho que vai facilitar muito a prescrição para acne corporal. E agora eu já sei que existem outros 2 produtos com essa mesma proposta. Então, além do Isdin, o Acne Bem, existe também o da Dermage, que foi lançado recentemente. A Dermage, ela tem uma linha voltada para a pele acneica, em termos de tratamento, que é a linha Cicatriz. Então, a linha Cicatriz agora tem um spray, que é o spray secativo corporal da Cicatriz. E ele tem como composição ácido salicílico e glicólico também. Então, assim, né, a gente não tem muito mistério. O pessoal não tem nenhum ativo revolucionário, tudo que a gente já conhece. Mas a apresentação é que fez todo esse diferencial. E além desses 2 ativos, o da Dermage ainda tem niacinamida, da vitamina B3, que eu já tô, né, já esgotamos bastante sobre vitamina B3 no primeiro semestre desse ano nas nossas lives, porque a niacinamida ela vem como um grande boom dermatológico também aqui nos últimos anos. E não à toa ela está sendo acrescida em vários produtos, entre eles, então, esse novo spray da Dermage também para tratamento de acne corporal. Não tá, repetir também para representante, não tá no site da Dermage a concentração do ácido glicólico e do salicílico, então devo para vocês. Confesso que não foi por falta de buscas aqui na internet, então tem realmente produtos da indústria que eles não colocam a concentração, se a gente não implora, a gente não consegue essa informação. Acho ruim, porque às vezes acaba limitando a nossa prescrição, por exemplo, não sei se eu posso usar em gestante ou não, porque não tem a concentração. Então, até eu descobri isso, peço que segurem a questão das gestantes, mas são ativos já conhecidíssimos na dermatologia, então a gente sabe que podem ter realmente uma eficácia bem interessante para o tratamento da acne corporal e da foliculite e outras dermatoses aí que possam, né, se beneficiar de ácido glicólico e salicílico, porque a gente sabe muito bem que quando a gente conhece os ativos, a gente consegue personalizar os tratamentos, não precisa ficar aí restrito só à indicação que a indústria farmacêutica colocou, porque você tem um conhecimento sobre o que aquele ativo vai fazer na pele. A indústria, ela se posiciona numa linha, porque por uma estratégia de marketing, de vendas,
mas não significa que você não possa usar para outras coisas também. E tem mais uma marca, que é uma marca nova, assim, em termos de dermocosméticos, mas uma performance muito, muito interessante, que é a Oceane, uma marca de skincare aí bem da internet, né? Então é difícil encontrar esses produtos, não se encontra, eu acho, fisicamente, só realmente no mundo virtual, mas cresceu muito virtualmente essa marca. A Oceane, ela também tem um spray para tratamento da acne corporal, mas esse spray aí, forma um pouquinho mais enxuta, mais simples, é de ácido salicílico a 2%. Então, para vocês saberem que nós temos esse arsenal aí desses 3 produtos em spray para acne corporal, foliculite, etc. Franciele Mânica, achei que só eu não conseguia achar as concentrações. Que coisa, né, Fran? Obrigada, Nath. Imagino que agradeço estar acompanhando aí a nossa live. Então, sabe que eu digo assim, eu faço questão de dizer aqui e comento com vocês também que tem esse poder aí, né, na indústria, porque nós somos prescritores, né, autoridades aí com relação a doenças de pele. Então, quando a gente traz isso para a indústria, pode ser que isso mude, que comecem a nos apresentar aí com as concentrações, né, porque realmente são itens da nossa responsabilidade, nossos pacientes, nosso tratamento é da nossa responsabilidade, é mais que justo que a gente saiba exatamente a concentração do que a gente está usando. Então, aí a gente faz esse manifesto pelas concentrações, tem coisas que são apresentadas, outras não, mas que vem aí sempre com a fórmula completinha. Então, meus queridos, dito isso, eu fecho aqui essa live revisando esses 2 grandes lançamentos que eu acredito que nesse ano foram grandes avanços em termos de dermocosméticos, porque vão com certeza aí entrar na nossa prescrição. Então, em termos de filtro solar, esse novo lançamento da Antares, da La Roche, é um produto conhecido já por muitos, sei disso, mas sei que por outros não, por isso fiz questão de relembrar aqui, que é o Antares Mune 400, que vem com a patente, esse ingrediente chamado Mexoril 400, que faz a proteção lá da faixa do ultravioleta A, em especial o ultravioleta A ultralongo, que é aquele que vai de 380 a 400 nanômetros, e a gente lembrando que o ultravioleta A está relacionado a doenças de fotossensibilidade, então é interessante fazer essa cobertura para os pacientes que têm, exemplo, lúpus, rosácea, melasma, urticária fotoalérgica, xeroderma pigmentoso, então dermatite crônica actínica, prurigo actínica, erupção polimorfa luz, etc. Então todas essas doenças que têm a sua fisiopatogenia interligada à ultravioleta, é interessante pensar de repente em fazer essa cobertura contra a ultravioleta A ultralongo também. E o outro, né, que é esse outro braço, né, outro pilar interessante do nosso dia a dia, que é o tratamento da acne corporal, em que não tínhamos produtos posicionados para isso no mercado. O que a gente fazia era pedir para o paciente passar o tratamento do rosto no corpo, e agora a gente tem produtos já posicionados para esse caso, que são os sprays de tratamento de acne corporal. Temos aí um lançamento da Isdin, que é de ácido glicólico e salicílico, o Acne Bem, spray corporal. Temos o da Dermage, que é de ácido salicílico, ácido glicólico e niacinamida, que é a da linha Cicatriz. E tem aí da Oceane, uma linha de dermocosméticos, né, virtual aí da internet, com spray de ácido salicílico aí a 2%, a concentração aí aberta. Então, finalizo nossa live com esse review. Espero que tenham gostado, que tenha sido útil para a sua vida, que você possa aí ampliar as suas ferramentas prescritivas. Se tiver alguma dúvida, fique à vontade de deixar nos comentários ou compartilhar aqui no direct ou nas caixinhas que aparecem ao longo da semana para a gente bater um papo mais sobre isso. Se você gostou também, salva para assistir quantas vezes quiser, mas lembrando que fica só temporariamente as nossas lives salvas no feed, depois ele fica disponível apenas para os nossos alunos, né, do PL3C, nossa plataforma de ensino e atualização em skincare médico. Se também você acha que esse assunto vai ser útil para algum colega, abre o coração, compartilha, convida para seguir aqui o canal, porque a ideia é sempre trazer atualizações com base científica, que é isso que nos diferencia como médicos, como pessoas que trabalham com a prescrição e com os cuidados da pele.
Doutora Adriana, sempre ótimo. Que bom que gostou, querida. Que bom te ver aqui acompanhando a live mais uma vez. Joelma também. Obrigada, doutora Célia. Que bom te ver aqui. Laura, muito obrigada para quem acompanhou a live. Vejo vocês agora na próxima terça-feira. Então, sempre, terças e domingos, se tudo der certo, a previsão, né? Sempre que não tem intercorrências. A Wi-Fi ficou ligadinho até o final, gostei. Se tudo der certo, então, amém, dará. Terça-feira, 21 horas, vejo vocês em mais um Momento Pele e Ciência. Uma boa noite, um bom início de semana para todos.